nós queremos trabalhar uma temática hoje que diz assim: a igreja como coluna e baluarte da verdade. Então a gente vai destacar dentro dessa carta de Paulo a Timóteo, né, que era pastor de Éfeso, e trazer aqui dentro do contexto do capítulo 3, que é dividido em 3 partes, né, onde aqui a gente pode perceber no primeiro momento ele trazendo recomendações aos bispos, também considera como os presbíteros, pastores. Depois ele alcança o diaconato e a sua esposa, e também, né, no terceiro ponto que ele vai trabalhar a partir do verso 14 até o 16, que já é fechando o capítulo 3, ele faz uma afirmação e recomenda que isso seja algo valioso, precioso para o crente, para os líderes, para todo aquele que ama a palavra de Deus. Quando então ele recomenda, né, a Timóteo dizendo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. E aí no 15, como nós lemos, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então veja como é interessante, depois de uma recomendação, né, muito boa a respeito da forma como os líderes têm que se comportar diante da igreja, né, das suas funções ministeriais. Então ele vai trabalhar esses aspectos que são estruturais, né? Ele fala ou destaca que a igreja, né, do Deus vivo é a casa de Deus. Então veja, é a casa de Deus, igreja do Deus. Ele está aqui, Paulo, enfatizando, para deixar bem claro que toda e qualquer liderança tenha a consciência daquilo que está fazendo a mordomia, né? Como proceder, como agir, como atuar. Então, é muito importante quando nós, líderes, né, porque hoje muitas pessoas querem subir para púlpito, querem ministrar e, às vezes, fazem, né, chocarrice com a igreja. Cadeiras, fazem o povo ficar no auditório rindo, né, piadinhas e tantas historietas que, às vezes, não traz, né, aquele cuidado da edificação, do fundamento que é necessário o crente estar pautado. Então, é muito sério o que se vê por aí hoje, né? A gente observa que tem muitas pessoas, assim, com a questão da internet, né, da expansão que ela abriu, você vê muita baboseira, né? Você vê coisas assim, absurdas dentro do ambiente igreja. Então, Paulo está trabalhando isso para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor numa cidade importante de Éfeso, né? Aonde essa igreja, irmãos, lá no primeiro século, está enfrentando pressões do paganismo. Você precisa entender o contexto que está inserido, essa realidade do texto da carta de Paulo, é que a igreja está se estruturando, ela está começando a engatinhar. Então, veja, primeiro século, segundo século, foi fundamental
as cartas de Paulo, confrontando, né, toda uma série de ensinamentos de falsos mestres, do gnosticismo, entendeu? A organização da igreja. Então, é importante nós agregar isso ao nosso conhecimento cristão, para entender da onde surge todo um processo doutrinário bíblico que rege a nossa vida e que precisa reger. Então, igreja não é o palco de ficar aqui querendo, de repente, quem mais aparece, entendeu? Quem mais pode, né, concorrer em boas oratórias e boas eloquências. Não, igreja é um organismo vivo, fundado, né, a partir do evangelho, né, da verdade, da palavra. Então, essa questão, quando nós olhamos, né, o paganismo era forte naquela época, né, as ideologias. Então, Paulo vai trabalhar o quê? A liderança. Ele vai trazer a compreensão daquilo que é a igreja, a casa do Deus vivo, ou seja, enfatizando assim, ele morreu, mas ressuscitou. Não é um líder simplesmente nos anais da história que hoje você vai recapitular a história, né? Você vai ver grandes líderes que fizeram muitas coisas, algumas boas, outras ruins, marcaram a sua passagem, mas hoje você vai lá, né, no seu túmulo e vai estar lá escrito alguma coisa a respeito de obras, talvez de uma importância que ele desenvolveu ou cumpriu, e vai dizer início, ano tal, fim, ano tal. Agora, quando você vai ao túmulo de Jesus, está bem claro, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, olha o diferencial. E esta igreja, a casa de Deus, ela não pode estar destoada dessa compreensão. É um organismo vivo, é a casa do Deus vivo, ou seja, o Deus que faz a diferença entre os deuses de D minúsculo. Tá? Então, isso é importante nós compreendermos. E veja que o paganismo era muito forte, né, em Éfeso, porque lá tinha um grande templo da deusa Artemis, né? Era a deusa que se destacava. Então, quando você vai hoje nessa cidade, você vai ver ainda as ruínas que lá tem e alguns pontos que ainda retrata que realmente houve essa história, essa realidade, né? Que não é um conto da carochinha, não é uma fábula, mas verdadeiramente ali foi um berço de adoração ao paganismo através dessa deusa Artemis. O culto a Artemis, né, era muito forte. E também a distorção que acontecia do evangelho através dos falsos mestres. Então, Paulo, ele está trabalhando essa questão para que ali Timóteo possa estar verdadeiramente fundamentado. Então, veja, como é interessante nós, líderes, estar balizados na palavra. Por isso, eu sempre digo, leia a Bíblia, ore, peça sabedoria, se esforce em aprender mais e ler bons livros para que você possa ampliar o seu horizonte e compreender o quão importante, o quão belo é as Escrituras Sagradas. Porque ela vem revelar um Deus poderoso, promessas gloriosas e que nós realmente precisamos estar amparados com tudo isso. Veja, como eu disse, Éfeso, essa cidade, era um centro religioso, era um centro cultural e era um centro forte comercial do Império Romano.
O Império Romano dominava toda aquela região do Velho Mundo, né? Da Ásia, da Europa e tantos lugares ali que eles alcançaram com o seu poderio. Então, nessa época, Éfeso era uma cidade de referência, de importância, e lá então estava o templo de Ártemis. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então veja, como é interessante destacar isso, para mostrar assim, ó, a força cultural que estava dentro de uma cidade, e o evangelho precisava estar verdadeiramente centrado na base, para não ser influenciado. Hoje, se nós não cuidarmos, diante de narrativas ao pregar a palavra, muitas pessoas usam narrativas para ilustrar, para enfeitar, né, a prédica, e de repente podem inserir heresias, falhas, né, da compreensão da cultura bíblica, e aí vai impregnando. Então nós precisamos verdadeiramente ter esse cuidado, porque por um simples descuido, às vezes você pode distorcer uma interpretação fora da questão hermenêutica, da exegese e da estrutura fundamental que o texto quer trazer, né? Então, é muito bom porque quando ele destaca, Paulo, sobre o templo de Ártemis, ele está dizendo o seguinte: era um templo sustentado por colunas, e essas colunas, elas eram imponentes, ou seja, elas eram fácil de se perceber. Elas tinham um papel fundamental na sustentação daquele templo, e isso traria para Paulo o quê? Um pano de fundo para mostrar que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, ele vai fazer essa analogia, né, daquilo que a cultura, daquilo que realmente a cidade expressava, para dizer, a palavra de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Então, é muito interessante isso, quando nós podemos compreender essa questão sustentável, a coluna, né? É algo que vai direcionar toda o sustentar, suportar o peso de um telhado, de um edifício, né? Por isso, quando hoje você vai construir um edifício, ou qualquer estrutura, você precisa fazer uma boa base. Você tem que verdadeiramente cavar, analisar o terreno, ver se esse terreno ele está bem estabilizado, se não é um pântano, se não tem, de repente, na sua estrutura abaixo, né, algo que não sustente peso. Então, veja, tudo isso é fundamental. Para quê? Para que quando se levantar e erguer uma coluna, essa coluna vai dar conta de verdadeiramente sustentar toda aquela construção. Entende? Então, essa condição, quando ele diz que a casa do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, ele quer dizer o seguinte: existe um contexto de uma estrutura doutrinária que não pode ser desestabilizada. Ela precisa ser a verdade. Então, por isso, hoje, quando nós falamos em doutrina bíblica, nós estamos falando da palavra que é a verdade, que independe de qual continente, qual região, ela não pode mudar. Ela vai ter que ser sempre a verdade, ela tem que sempre ser aquela condição de firmeza. Jesus é a pedra angular, né? A pedra angular, ela era fundamental numa estrutura de um edifício, tá? De uma construção. Então, veja, Jesus
a pedra angular? Jesus, a palavra. Jesus, a verdade. Então, nós não podemos, nas nossas ministrações, fugir da centralidade do evangelho, que é Cristo. Às vezes, nas narrativas, você escuta por aí, as distorção. Centraliza o foco em outras coisas e deixa Jesus de lado. Deixa Cristo fora do centro das atenções. Entendeu? Então, é muito importante quando Paulo ele trabalha a liderança no capítulo aqui 3, mostrando bem as recomendações, os posicionamentos para que o líder entenda que é fundamental ele estar estruturado naquilo que ele é, ou seja, está estruturado num caráter. Nós não podemos estar perdido em relação a isso. Eu vou dançar como a música. Não, senhor. Nós, em Cristo, temos o caráter de Cristo. A gente precisa estar centrado. Então, você tem que ser, e não você fazer conforme interessante, conforme as conveniências, né? O fazer é reflexo do que você é. Entende? Isso, irmão, é fundamento. Nós não podemos fugir disso. Isso vai traduzir no contexto doutrinário, no contexto espiritual, que era a preocupação da forma que Paulo queria conduzir, né, toda a base ministerial. Então, ele deixa bem claro que a igreja precisa permanecer firme como coluna, como eu já falei, como que é a estrutura da coluna, e como baluarte da verdade. Baluarte, ele é aquilo que dava o apoio, a proteção, como se fossem muralhas em volta de fortalezas, dava um sustentáculo para um ideal, para um movimento. Então, veja, olhando dentro desse contexto, o baluarte, a palavra como baluarte, a verdade como baluarte, ela dá toda a proteção e sustento para aquilo que nós ministramos, o evangelho, a palavra, o reino de Deus. Então, é muito bom quando nós entendemos isso, né? Então, veja, a igreja ela não cria a verdade, mas ela é chamada a sustentá-la, vivê-la, proclamá-la diante de um mundo em crise. Está entendendo? Isso é ser. Isso é compreender verdadeiramente a importância da palavra, da verdade. Então, ela é chamada para ser essa coluna, para sustentar a verdade, viver a verdade, proclamar a verdade em um mundo que está totalmente destoado, tá? Fora de uma harmonia, está numa crise. Tá? Quando a gente olha um dos grandes líderes dos dias de hoje, contemporâneo, né? Ele não é da nossa denominação, mas ele tem uma leitura muito boa, Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: a igreja só permanece firme quando está alicerçada na verdade eterna da palavra de Deus. Né? Isso é importante porque está trazendo a questão doutrinária, fiel daquilo que é a verdade, que precisa ser base, que é a palavra, e a igreja, então, só vai permanecer firme dentro desse propósito. Entrando no primeiro ponto que eu trabalhei esse sermão, nós vamos ver o seguinte: a igreja como casa de Deus, uma família santa. E aqui eu peguei o Efésios capítulo 2, 19 ao 22, e vamos fazer um resumão aqui, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo
Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Olha só como ele trabalha, né? Paulo trabalhando na carta aos Efésios, né? Mostrando que Cristo, a pedra angular. Se ele é a pedra angular, o edifício vai ser construído e sustentado na pedra angular. Aí ele vai trabalhando bem ajustado, vai crescer para santuário dedicado ao Senhor. Então veja que quando o projeto da cruz se revela a você e você se encontra em uma situação que tem que dar resposta à chamada da cruz, você simplesmente analisa o seu ser, a sua trajetória, e você vê, realmente eu não merecia. Eu estou fora de um propósito. E você necessita e deseja mudar, tomar uma atitude. Aí aceita Jesus. Quando aceita Jesus, ele começa a ser o fundamento da sua estrutura que daqui para frente vai ser construída. A sua fé, né? O seu caminhar. Então veja, este edifício que passa a ser agora desenvolvido em Cristo, a pedra angular, ele vai sendo ajustado. Para quê? Para se tornar, irmão, para se desenvolver num santuário. Santuário é um lugar onde nós podemos ter a liberdade de adorar, de exaltar, de bendizer o nome do Senhor. Então, esse santuário, né, dedicado ao Senhor, é para que, dentro desse propósito, ele habite, ele viva, entende? Então, nós, né, também vamos estar sendo edificados, sendo construídos, vamos estar crescendo para que Deus permanentemente possa habitar em nós. Quem está aí? É o Espírito Santo. Se você aceitou a Cristo como Salvador, ele está habitando no projeto de santuário de Deus, ou seja, a casa, o habitáculo onde Deus estará participando. Então, Paulo ele vai chamar a igreja casa de Deus. Quando nós vamos falar igreja, nós não podemos ficar presos à ideia daquilo que é o edifício, né? Aqui a construção, a matéria, que ao sair e apagar a luz é um edifício, ficou vazio. Mas quando nós olhamos para a igreja que somos agora, nós, cada um, você, eu, o coletivo aqui, todos somos templo, todos somos santuário, habitação de Deus. Então, muda toda a conotação que se dá a uma construção de alvenaria. Entende? Então, é importante quando Paulo diz a igreja de casa de Deus, quando ele chama a igreja de casa de Deus, ele está dizendo o seguinte: ela é família espiritual e morada do Espírito Santo. Entende? Essa imagem vai nos remeter a lembrar lá na Antiga Aliança, Antigo Testamento, o templo do Antigo Testamento, o tabernáculo que foi construído para quê? Porque Deus tinha interesse em estar habitando entre o seu povo. Eu não quero buscar muito que toma tempo, mas um resumão rápido: Deus chama Abraão, manda peregrinar na terra, se desenvolve todo um processo de base estrutural para que, quando alguém olhasse para trás, pudesse compreender toda a história, né? Toda a compreensão da origem de um povo que Deus
chamou, que Deus elegeu para ser o seu povo, né? E aí ele então precisava o quê? Estabelecer princípios basilares na estrutura desse povo. Então, ele precisava habitar no meio do povo. E aí ele escolhe o quê? O tabernáculo, o templo, né? Para que assim ele pudesse agora estar junto com o seu povo, estar interagindo, um processo relacional, o divino com o humano, o povo de Deus. Hoje, a igreja, né? Após a cruz, a ressurreição e o evangelho expandiu-se pelo mundo, a igreja do Senhor, ela realiza essa imagem, essa simbologia. Somos o templo onde Deus habita. Não mais na estrutura física, mas numa estrutura do ser, da humanidade, que tem toda uma estrutura biológica, carnal, que foi reestruturada naqueles que aceitam a Cristo como Salvador, ressignificado para que haja habitação do Espírito Santo. Então, veja, ele traz a possibilidade de reverter o quadro do homem caído do Éden e mostra que é possível, nos dias atuais, o maior pecador ser transformado pelo poder do Evangelho, pela presença da graça estabelecida e nós agora sermos templos, habitação de Deus. Então, isso é muito interessante. Por isso Paulo trabalha a casa de Deus vivo, né? Coluna da verdade. E baluarte. Então veja, é muito importante. Então veja que o contexto de Éfeso, onde havia esses templos pagãos, Paulo vai reafirmar que o verdadeiro Deus habita não em templo feito por mãos humanas, mas na igreja, seu povo santo. Está lá em Atos 17, 24, você vai compreender isso. Então, isso é interessante, porque a igreja primitiva ela estava vivendo essa realidade. Diz o texto em Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é base. Isso é o início estrutural da fé. Nós precisamos compreender como família de fé, reconhecer esses cuidados, essas observâncias, perseverar na doutrina dos apóstolos. Por quê? Ainda não tinha, naquela época do primeiro século, do segundo, ali iniciando, o texto bíblico que nós temos hoje. Né? Não tinha esse manual. Tinha pergaminho, tinha as escolas, né, dos grandes mestres, que estruturava todo um olhar, né, filosófico, né, teológico e também cultural, mas aqui, quando Paulo, né, relatando aqui em Atos, ele vai trazer aqui, o escritor de Atos, ele vai dizer o seguinte: a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, qual é a referência, qual é a base? Os apóstolos. Por que os apóstolos, irmão? Porque eles tiveram contato direto da fonte. Eles estavam andando com Jesus. Eles fizeram, né, o seminário de Cristo. Aprenderam tudo ali. E agora eles têm a base. E essa questão de agora eles compartilhar ainda não teve a condição de escrever. Isso foi bem para frente. Quando eles começam a escrever, depois que Cristo vai aos céus e que começa a igreja a se estruturar, aí vê a necessidade. Então, precisa se escrever para ficar nos anais da história e possibilitar não se perder aquilo que é a coluna, aquilo que é o baluarte, aquilo que é a verdade. Então, eles estavam agora. O que nos mostra também
que é importante, eles estavam cada vez mais buscando a desenvolver, a viver a comunhão. Então, veja, a comunhão é fundamental. Comunhão vai falar de quê? De estarmos compartilhando, de estarmos comungando, de termos realmente, dentro de um ambiente coletivo, um objetivo comum, onde todos possam ser participantes, onde todos possam compartilhar, desfrutar do mesmo propósito. Então, a igreja primitiva vivia essa comunhão. Isso fala o quê? Família. Traz a imagem de família, porque se compreende que a família, como célula máter da sociedade, a base, a estrutura, ela trabalha essa comunhão, né? Infelizmente, em algumas famílias há uma brigaçada aí, em conflito, mas não é a regra. A regra é que a família se entende, se compreende. Por isso o inimigo das nossas almas, ele procura destruir a família, porque a família é base. Entende? Então veja, quando a igreja começa a desenvolver-se na comunhão, no partir do pão e nas orações, então veja, era algo singular da igreja. Essa comunhão, o partir, né? Estar fazendo com justiça, com equidade, né? O compartilhar das coisas, isso era muito forte naquela época. Você vai ver algumas na passagem em Atos, quando de repente alguém que faz, se o fulano ali, né, ele fez, eu também tenho uma propriedade lá, eu vou também querer aparecer. A intenção era outra. Alguém querendo ganhar, né, status e posição em cima de algo que era comum. Quando tinha necessidade, alguém vendia um bem, uma propriedade, compartilhava para que todos pudessem estar caminhando no mesmo propósito. Então, isso tudo é interessante para você trazer no contexto da história da igreja, né, que são basilares. Então, hoje, aplicando para os nossos dias, o que acontece? Nós temos que parar de ser individualista, né? Hoje, muitas das vezes, a igreja está cada um no seu quadradinho. Ninguém quer estender a mão, ninguém quer ir sair para dar um abraço, para dar um ouvido, para ouvir aquela necessidade do outro, entende? Então, veja, a igreja tem que romper com o individualismo, né, que já traz dentro de uma questão hoje cultural da sociedade. Você hoje vê absurdos por aí, né? Isso mostra o egoísmo, a questão de que é eu que tenho que ser, é eu que preciso aparecer, e aí, se eu tenho que puxar o tapete de alguém, eu vou tirar, eu vou puxar, eu vou derrubar, porque é eu que preciso estar lá. Então, assim, tem que se desconstruir isso para que verdadeiramente possamos destacar o projeto de Deus, a centralidade do Cristo e a comunhão que a igreja precisa estabelecer para impactar mundo. Então, a igreja, ela tem que ser lugar de acolhimento. A igreja tem que ser lugar de santidade. A igreja tem que ser lugar de comunhão. Isso é a base. Tudo isso aqui está na estrutura do que foi lido. Por isso que é importante, quando nós lermos o texto, deixar, né, se permitir mergulhar nele e compreender todo o contexto histórico, social da época que viviam e aplicar nos dias de hoje. Então, ser família de Deus é mais do que pertencer a uma instituição, irmãos. É viver em unidade como corpo de Cristo. Isso é ser família. Nós podemos ver John Stott, que também escreveu, e ele faz uma observação quando ele diz assim,
A igreja é a nova sociedade de Deus. Uma comunidade de reconciliação, chamada a viver a verdade do evangelho em meio ao mundo dividido. Olha a responsabilidade de ser igreja. Quando ele destaca isso, ele diz: Deus apostou em uma nova sociedade, aonde essa comunidade de reconciliação, ela tem que ser chamada a viver verdade do evangelho. Então, quando nós falamos que o evangelho é poder de Deus, quando nós falamos que a palavra ela é viva e eficaz, então nós temos que compreender que a palavra ela precisa nos ler. Não só nós ler a palavra, mas ela precisa nos ler. Quando eu digo assim, a palavra precisa nos ler, eu estou dizendo o seguinte, que ela precisa revelar o que eu sou. Um miserável, um pecador, cheio de falhas, cheio de necessidade de Deus. Para ser perfeito ou buscar a perfeição em Cristo. Então veja, quando a palavra me lê, ela diz assim, olha, ô crente, para de enganar. Ela está te lendo. Quando a palavra te lê, ela diz, ô crente, toma atitude na vida e para de pular cerca. Ô crente, toma jeito e vergonha na cara e dê bom testemunho. A palavra tem que te ler. Porque quando eu identifico essas questões do meu comportamento, aí eu vou identificar que eu estou falhando no meu caráter. Eu não estou aperfeiçoado. Então, precisa Cristo mudar o meu viver. Precisa verdadeiramente a palavra ser realmente, né, a casa de Deus na minha vida, e eu, como família que preciso estar comungando, compartilhando isso, então eu, igreja, né, eu, pessoa, eu, ser, preciso deixar claro que sou casa de Deus. E para ser casa de Deus, santidade, comunhão e verdade. Irmão, é muito forte isso aqui. Isso aqui é algo que confronta o ser humano. E muitos não querem mudar a sua história. Muitos não querem assumir compromisso. Evangelho e a verdade exigem comprometimento. Não adianta ser cristão somente. Cristão é uma nomenclatura que foi estabelecida todo aquele que segue a Cristo. Entende? Então tem diversas denominações cristãs. Agora, temos que entender que o poder do evangelho ele é transformador. Ele vai mudar a nossa história. E nós não vamos ser agora simplesmente um mero cristão, mas vamos ser testemunha da verdade. Ela muda, ela transforma, ela dá esperança, ela mostra possibilidades. Então, é muito importante compreender. Entrando no segundo ponto, vou acelerar, a igreja como coluna da verdade. Olha só. Não a igreja física, estrutural. A igreja eu e você. Entende? A igreja espiritual, né? O ser, o organismo onde Cristo é a cabeça e nós fazemos a parte do corpo. Então, a igreja como coluna da verdade, sustentando a doutrina. Olha só. Judas, no capítulo 3, né? Judas 3, na verdade, né? Capítulo, né? Então veja, você vai ver em Judas, verso 3, amados, embora estivesse muito empenhado em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, senti a necessidade de corresponder ao meu apelo e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha o peso.
batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então veja que Judas, ele na sua carta, ele escreve para exortar, ou seja, chamar atenção, ou seja, preste atenção, observe que você não é um mero ser humano qualquer. Você foi transformado pelo poder da palavra, pela graça revelada, e agora, dentro dessa condição de salvação, de ser alinhado no exército de Deus, participante do reino estabelecido, com promessas gloriosas de eternidade. Irmão, olha a riqueza. Então você para de ficar dizendo, eu sou um pobrezinho, pequenininho. Você é filho de Deus, transformado, outrora criatura, agora convertido, transformado num ser glorioso, chamado para ser co-herdeiro de Cristo. Irmão, olha só, co-herdeiro de Cristo, promessas gloriosas, a herdade à tua disposição. Então Judas, ele diz, acerca da nossa comum salvação, eu sinto a necessidade de corresponder ao meu apelo. Ou seja, isso queima no coração dele a ponto de dizer, isso está me apelando, isso está me incomodando para exortar, para chamar você a observar que tem que batalhar pela fé. Tem que verdadeiramente blindar a sua fé, no sentido para não perder, não se misturar com este mundo, com as coisas banais, né? Não banalizar o santo. Olha, muita gente está banalizando o sagrado, está totalmente perdido. Então ele diz, batalhe pela fé que uma vez foi dada e entregue aos santos. Irmãos, é muito sério. Você precisa introjetar a palavra para que ela seja verdadeiramente a luz, a guia, o motivo de toda a transformação do teu ser. Você não será mais o mesmo quando compreender e deixar Cristo habitar através do Espírito Santo. Então veja, dentro de uma explicação teológica, nós vamos ver o quê? A coluna, na arquitetura antiga, era o quê? Símbolo do que eu já falei, sustentação, de estabilidade. É aquilo que garantia que o edifício não ia, né, pender, não ia desabar. Ele precisava estar sustentado, precisava estar verdadeiramente estável. Quando nós vamos levantar, né, de repente, alguma coisa, né, uma construção, se a gente não fizer uma estrutura forte, concisa, que possa aguentar aquele peso, qualquer vento derruba. Quem é construtor, quando levanta, né, uma parede, ele não pode chegar, vou levantar até lá em cima e depois eu vou pensar na coluna, na viga. Não. Ele vai ter que ir levantando e amarrando com as colunas. De tempo e espaço, né? A cada espaço vai levantando colunas, que vai amarrando aquela parede. Porque se de repente, ao anoitecer, ele vai descansar, bate um vento, derruba tudo. Agora, se estiver estruturada, amarrada, né, naquela coluna, pode vir um vento, é mais difícil. Entendeu? Então veja, quando nós entendemos que a igreja é a coluna da verdade, nós precisamos estar sustentados. A pedra angular, a palavra, o evangelho é o que nos dá essa base para desenvolver, nos estabilizar
e assim nós podemos crescer. Então, em Éfeso, essa coluna era algo muito imponente, era visível. Realmente, né, esse templo de Ártemis, como a 7ª maravilha do mundo antigo, ele era famoso pela sua imponência. Entendeu? Então, Paulo ele usa essa imagem para ensinar quem? A igreja. A igreja precisa ser o suporte visível da verdade de Deus no mundo. Por isso, nós cristãos, e a responsabilidade pesa sobre os líderes. Não podemos ficar aqui fazendo gracinha. Não podemos ficar aqui contando historinha. Precisamos saber da responsabilidade do peso sobre nós para pregar a verdade. Porque lá fora o mundo está nos olhando. Ele precisa realmente confrontar se aquilo que pregamos é o que nós vivemos. Por isso mexe o caráter. Por isso tem que transformar o caráter. A personalidade do Cristo, a personificação dele, quando nós lemos, meditamos e guardamos a palavra, ela vai se revelando. Isso é fundamental. Não tem evangelho, não tem mudança e transformação se não estiver pautado na coluna da verdade. Ela precisa aparecer. Então, a tua fala, a tua atitude, tá vendo o peso? Para de ser mentiroso. Tem gente que é mentirosa. Aí fica contando e esquece que mentiu ali atrás e vai aumentando mentira e vai construindo uma coisa totalmente fantasiosa. E se diz crente. Eu fico admirado quando as pessoas brincam de ser crente, ser um cristão, ser um transformado. Se você tem a palavra, o Espírito Santo habita aí, não tem espaço para engano, não tem espaço para mentira, não tem espaço para falácia fantasiosas. Ah, mas eu vou perder meu público. Perde tudo. Mas não perca o sentido da estrutura do poder de Deus na sua palavra. Tem gente que não vai pregar o evangelho, né, da forma como deve ser, né, confrontador, porque pode esvaziar a igreja. Então eu vou esvaziar a igreja. Porque se uma sociedade cristã, uma igreja de hoje, uma comunidade, não quer escutar as verdades, irmão, o único lugar que eu sei que eles vão, o caldeirão. Não tem outro lugar. Porque o céu não vai se amoldar aos nossos comportamentos, mas sim basilar na sua palavra, a verdade. Porque Cristo é a palavra. Cristo é a verdade. Entende? Então, a verdade, que é a sã doutrina do Evangelho, ela é imutável. Eu já citei. As doutrinas bíblicas são imutáveis. Elas vão revelar Cristo nas Escrituras. Isso é fundamental. Toda doutrina bíblica deixa Jesus no centro. É Ele que merece o louvor. É Ele que merece a adoração. É Ele que merece toda a honraria. Então, a doutrina bíblica, né, a sã doutrina do Evangelho, ela não vai sofrer variância. Ela vai ser sempre revelada, revelando Cristo nas Escrituras. Cristo está de Gênesis a Apocalipse. É você ler, compreender as entrelinhas, é analisar o propósito, o sentido de toda a história de personagens tipificando Cristo. Então eu não posso pregar uma mensagem sem evidenciar Cristo. Está entendendo? Eu não posso andar na rua sem revelar Cristo na minha vida. As pessoas precisam ver Cristo na sua vida. E isso é através do teu comportamento, das tuas atitudes, da maneira como você lida na sociedade aí fora. Né? Paulo, quando estava, né, em Mileto, ele declarou: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Lá em Atos 20 e 27. Né? Então ele fala assim, ó,
ele está dizendo assim, eu estou indo e daqui a pouco não vão me ver mais. Eu não tenho pensamento ou, de repente, posição de possibilidade de voltar, mas jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, ou seja, todo o conselho de Deus. Outrora, quem era o Paulo? Perseguidor. Tinha sobre a sua história manchas do sangue da perseguição. Mas depois que ele conheceu Jesus, foi mudado, transformado. E agora Paulo é um defensor da fé, do evangelho. Então, ele todo tempo e fora de tempo, ele anunciava o evangelho para mostrar que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, essa condição, ele fazia o quê? Sustentava a verdade diante dos falsos ensinos e das perseguições. Entendeu? Então, é muito importante quando a gente observa. E trazendo para uma aplicação nos dias de hoje. Hoje nós vivemos um relativismo terrível, né? Onde cada um precisa e quer definir a sua própria verdade. Não quero estar pautado na palavra, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou mexer só algumas vírgulazinhas para sustentar a minha verdade. Aí você está criando heresias, doutrinas enganosas, né? Está tendo comichão no teu ouvido de coisas que não procedem da palavra. Aí sai para liderar por aí, aqui não dá mais, eu vou montar a minha igreja vai ser mais light, o meu evangelho é mais tranquilo, e assim está cheio. Porque estão fugindo da verdade por viver num relativismo, conforme a gente acha que vai funcionar e vai dar certo, e eu vou agregar, e o meu interesse é outro, e aí vão vivendo essa vida. Então veja, a igreja precisa permanecer firme. Firme não negociando, irmão, a doutrina, não negociando a verdade, não vivendo um engano, mas firme proclamando o evangelho que é simples e puro. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, Jesus salva, perdoa os pecados, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus fez promessas, Jesus está voltando. É esse o evangelho. Não adianta fazer muitos rodeios e nem negociar a doutrina, a verdade. Ela tem que ser proclamada dessa maneira, da forma mais simples possível e pura, verdadeira, da essência. Quando a gente olha a igreja que abandona a sã doutrina, ela deixa de ser coluna e se torna uma ruína. Não é sustentável. Entende? John MacArthur, ele vai afirmar assim, ó, a igreja é chamada a ser guardiã da verdade, não sua inventora. Sua missão é preservar, proclamar e praticar o evangelho. Veja, não precisa inventar. Tem certos líderes religiosos aí que já estão tendo que reescrever a palavra, a Bíblia, que ela está ultrapassada. Não está ultrapassada. A humanidade gira em torno de ciclos. Muda a época, né? O tempo só e o ambiente. Mas permanece os mesmos ciclos. Então veja, se no tempo de Jesus tinha dificuldades, no tempo dos apóstolos eles enfrentaram perseguição, não é diferente nos dias de hoje. Você às vezes é confrontado com ideologias, você é perseguido, você às vezes ficam em situações, né, que colocam você em xeque. E aí? Qual é o teu posicionamento? Então, nessa hora, não tente inventar um jeitinho, uma modinha para se escapar, não. A tua missão é preservar, proclamar e praticar o evangelho. Quer ser crente, cristão, quer ser salvo? É esse o caminho. Não adianta.
Não tem meio termo para, eu vou levando a vidinha do jeitinho. Se apurar o negócio, está pronto a morrer por Cristo? É sério. Nós não temos, né, na nossa história, uma perseguição tão forte como tem lá, né, no Oriente. Nas cortinas de ferro, nesses países fechados, que os cristãos morrem, são decapitados, são presos. Nosso país é livre. Até quando, eu não sei. A gente ainda pode ir na rua e pregar, mas as coisas estão se fechando. E aí, a sua fé? Você está preservando a palavra? Essa é a sua missão. Você está proclamando, está praticando o evangelho? É sério. Hoje, né, não dá nem para dar muito glória, né? Está levando umas lambadinhas aí, crente. É bom, depois a gente ora, desce aí, né, o maná, o azeite, e Deus vai trabalhando. Mas é importante. Temos que refletir. A igreja como baluarte da verdade, defendendo e testemunhando. Olha só. A proposta do baluarte é proteção, sustentação, apoio, né? Então, veja, defesa. Então, quando nós somos igreja como baluarte da verdade, João 14,6, ele deixa bem claro. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está estabelecido aqui o padrão. Quem é o caminho é Cristo. Quem é a verdade é Cristo. E quem é a vida que nos satisfaz é Cristo. Quando Cristo habita em nós, passamos a ser o quê? O baluarte, que é a muralha de defesa, aonde nós agora vamos proclamar a sua verdade, onde nós vamos mostrar que ele é central na nossa vida. Então a igreja, ela não vai ser apenas sustentando a verdade, ela simplesmente defende contra os ataques, contra aqueles que se levantam, e ela vai ser o quê? A proclamadora neste mundo da verdade. Então, não apenas vai sustentar, mas essa verdade, ela vai ser tão importante para você defender, para você criar contra-ataques, né? Você está sendo confrontado, contra-ataque com a verdade, né? Com o mover de Deus na tua vida, com a transformação que você passou. Eu não sou pregador, mas você pode testemunhar daquilo que Deus fez. Quem era você e o que você é hoje, através do evangelho, do poder transformador da palavra. Então veja que a verdade do evangelho não é apenas o conjunto de doutrinas, irmãos. Ela, sim, é mais uma pessoa, ou seja, Jesus Cristo. Ele é a palavra. Ele precisa ser destacado na sua vida, no seu caminhar, no seu falar, no seu agir. Lá na igreja de Filipos, que foi chamada a viver, né, de modo digno do evangelho, nós vamos ver Filipenses 2,15, que diz assim, ó, para que vos torneis irrepreensíveis. Olha só. Aquele que não sofre repreensão, que não é chamado a atenção dele, você está errando. Irrepreensível. Então veja, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Está vendo? A luz do evangelho que precisa brilhar na sua vida. Você ser chamado de filho de Deus, sem alguém apontar, sem alguém repreender, sem alguém dizer que é fingido, que é um hipócrita. Olha como dói, né? Mas é a realidade.
Isso às vezes, mas está batendo muito. Não, é a palavra. Só que tem que trazer a contextualização dela. E a contextualização dela, dentro aqui da realidade de uma sociedade, está dizendo assim, ó, você está vivendo lá no mundo, numa geração pervertida e corrupta. De corrupção, a gente entende tudo aí desse Brasilzão. A gente vê como eles mudam o discurso para esconder, para mascarar os seus erros, as suas manobras. Então veja, você, filho de Deus, vivendo nesse ambiente sincero, irrepreensível, inculpável, no meio dessa geração. Entende? Na qual, diz o texto, olha só, brilhais como luzeiro no mundo. Não, é forte. Brilhar no meio do mundo corrompido, mundo pervertido. Vai lá o crente. Não se deixe ser chamado ou conhecido como aquele que está lá no meio da igreja e alguém diz assim, você é crente igual o fulano? Estou no céu. Isso é mau testemunho. Você não está enquadrado nisso aqui. Então, olha o peso. Para nós realmente sermos, né, a igreja como baluarte da verdade, tem que estar pautado na estrutura, na base. Entende? Então, a defesa da verdade, ela acontecia tanto na pregação quanto no testemunho de vida. Paulo destacava muito isso. Sejais imitadores de Cristo como eu sou. Se caso você não viu Cristo, se caso você não compreendeu o processo transformador dele aí, olhe para mim. Eu, Paulo, eu sou imitador de Cristo. Então, procura vivenciar esse momento, esse período de existência que eu estou no meio de vós. Olhe para mim, vocês vão conseguir ver a imagem de Cristo. Está entendendo? Ele diz, seja imitadores de Cristo como eu sou. Então, se você não consegue ver como Cristo era, né, e viver aqui, procura viver e seguir os meus passos, porque eu faço de tudo, por mais que eu fale, por mais que eu seja, às vezes, limitado, mas eu luto e busco todo dia me crucificar, me colocar à disposição para Cristo aparecer na minha vida. E que é isso? É saber da responsabilidade que alguém está te olhando. Alguém está vendo você como uma referência. Entende? Então é importante, quando nós vamos fazer a defesa da verdade nas nossas pregações, no nosso testemunho, estar realmente apto para que alguém possa viver e ver você como um referencial. Isso todo crente tem que agir. Todo crente tem que viver isso. Então veja, os dias de hoje, tempo de quê? Fake news. Tempo de relativismo moral. Tempo, né, aonde nós já não temos mais certeza daquilo que estamos observando nas mídias. A IA hoje está por aí, né, criando e se desenvolvendo ambientes e situações que a gente olha e diz, será que isso é verdade? Já ficamos dentro de uma dúvida. Entende? Então veja, nós precisamos, como igreja, ser farol da palavra, da verdade, do amor de Deus em nossos corações. Essa é a realidade. Viu? Na nossa defesa do Evangelho, nós não podemos, irmão, se limitar à palavra, mas devemos ser confirmados por uma vida de santidade. Quando eu falo de santidade, estou destacando o seguinte, a separação é deixar bem delimitado o que Cristo faz na nossa vida.
para nos santificar, e eu preciso estabelecer essa delimitação daquilo que eu sou em relação a uma geração pervertida, corrompida. Então, é importante nós compreender. Não basta você falar da verdade, é preciso viver a verdade, né? Tem aquele ditado bem famoso, né? Que diz que faça o que eu mando, mas não faça, né, o que eu faço. Ou seja, é fácil eu dizer, ó, anda aqui bonitinho, viva isso aqui, vai dar tudo certo. Mas não olha para mim não, porque eu não faço nada disso. Não, não é assim. Nós precisamos falar a verdade e viver não está apenas nos argumentos, mas na coerência entre a mensagem que pregamos e a vida que vivemos. Tem que estar em harmonia, coerente. Tem que caminhar junto. A vida daquilo que nós pregamos. Como eu digo, muitas das vezes aqui, eu sou refém das minhas mensagens. Porque quando eu prego aqui, e às vezes cobro aqui a luz da palavra, eu preciso viver para poder dar testemunho que é possível. Não adianta vir aqui fazer uma prédica, né, bonita, de um sermão e tudo, e depois vocês me encontrar por aí fazendo tudo o contrário, não dá. Então, nós somos refém daquilo que falamos. A responsabilidade, o peso. Ser pregador do evangelho diz respeito a viver o que prega. Não adianta ficar, né, criando, quem sabe, uma fantasia, né, se mascarando aí para poder chegar nos púlpitos e falar aquele sermão maravilhoso e depois viver lá atrás, né, nos quatro cantos, nas quatro paredes, ou de redor, bem distante da vida que você realmente precisava, viver uma vida dupla. Não dá. Então, irmãos, é fundamental nós compreendermos. O texto, né, que nós lemos, né, que Paulo vai orientar e recomendar a Timóteo, se eu tardar, para que você saiba como convém andar na casa de Deus. Olha a responsabilidade. Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Você tem as recomendações, você tem a base que eu estou ensinando, Timóteo, para você sim ser um bom pastor, para você ser uma boa igreja, para você realmente compreender que estar estruturado na coluna da verdade, na sustentação doutrinária, então você vai conseguir defender o testemunho. Você vai ser testemunha da verdade e defender com muita facilidade, porque o homem, a sociedade e Deus vai ver quem você é. Importante que nós entendamos que a nossa missão, ela é urgente, é necessária, pois há um mundo marcado de relativismo. O relativismo é terrível, né? De divisão, de engano e de ideologias que às vezes querem tomar o lugar da verdade. Fique em pé, porque nós precisamos orar a Deus, pedir misericórdia, porque se a igreja que vem a abandonar a verdade, ela vai perdendo o quê? Sua identidade. Ela vai se tornar irrelevante para o mundo. Não tem sentido, não tem mais valor. Se a igreja abandonar a verdade, sua identidade estar comprometida. Não tem mais propósito, não tem mais objetivo e missão. Então, seja uma igreja que guarda a verdade, que defende a fé e que seja relevante numa sociedade corruptiva.
numa sociedade pervertida. Faça o melhor, né? Seja a igreja que é coluna, seja a igreja que é a baluarte da verdade. Eu e você, irmãos, nós somos pedras vivas nesse edifício que está sendo construído. Para quê? Para proclamar o Cristo ao mundo. Olha o peso. Deus conta com você que foi chamado e transformado para anunciar o evangelho da salvação. Os anjos gostariam, mas ele privou para eu e você, a igreja, essa missão de proclamar o reino. Pai, em nome de Jesus, adoramos a Ti, Senhor, rendemos graça e pedimos que a Tua misericórdia nos alcance todos os dias. Quantas das vezes, Senhor, somos confrontados e se não estivermos firmados na Tua palavra, podemos sucumbir, Senhor. Mas Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa rocha. E a Tua palavra diz que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E, portanto, Senhor, em Cristo a rocha, a pedra angular, seremos mais do que vencedores para proclamar o Teu reino, a Tua palavra, a Tua verdade. Abençoa o Teu povo, guarda, fortalece em todo o tempo. No nome de Jesus, agradecemos. Amém.